É Deus quem abre a porta pra você, e faz o seu milagre acontecer. Quando recusa. Maranata, meus irmãos, do meu canal Jean Cruz, que Deus abençoe a cada um que está assistindo. Nós olhamos hoje no mundo evangélico, no mundo cristão, em todas as igrejas praticamente tem esse negócio de dom de línguas, né? Eles falam que o Espírito Santo desce e as pessoas começam a falar em outras línguas, aqueles negócios lá, com todo respeito, que ninguém entende. Onde começou isso? Aqui em Gênesis, no capítulo 11, nós já dá para identificar como surgiu a línguas estranhas, que na verdade não é línguas estranhas, é outros idiomas. Aqui em Gênesis capítulo 11, do verso, a partir... Vou começar a ler aqui do 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviriam de pedra e betume de argamassa. Disseram: venha, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebres o nosso nome. O que está acontecendo aqui? Esse povo aqui, que são os descendentes, se não me engano, de Sem, descendentes dos filhos de Noé, na verdade, e eles ali começaram a duvidar de Deus, né? Noé, como todos nós já sabemos, que Noé, Deus viu graça, Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, a criação humana, e Deus disse: agora não tem mais jeito por causa do pecado que estava na terra, né? E Deus disse: não, infelizmente eu vou ter que destruir a terra. Mas Deus viu um homem que estava obedecendo, que tinha fé nele, que ainda defendia as verdades. Não, Deus vai nos salvar, Deus vai nos salvar. Mas os descendentes de Noé, depois do dilúvio, depois que Deus construiu a arca, Noé construiu a arca, pregou o povo, e só Noé e a sua família foi salvos juntamente com os animais. Depois que eles começaram a se multiplicar na terra novamente, os descendentes de Noé começaram a duvidar novamente de Deus. E só, não, se Deus fez aquilo, ele vai fazer de novo. Só que Deus já tinha falado que não ia fazer mais. Fez uma aliança com Noé, dizendo que não ia ter mais. Quando começar a querer chover, para vocês não ficarem com medo, porque na época de Noé não chovia até vir um dilúvio. E Deus, quando vocês verem formar nuvens, vai vir um arco, vocês vão ver o arco, que é o arco-íris, que é meu arco, e ali é o símbolo da nossa aliança que nós estamos fazendo aqui. Então, Noé e Deus fizeram essa aliança. Mas os descendentes de Noé começaram a duvidar: Deus vai nos matar, e sabe, aquela coisa. E eles foram para essa terra, como está escrito aqui em Gênesis capítulo 11, que aí eles começam a construir a Torre de Babel, e todos nós sabemos o que nisso vai dar, né? Então o Senhor, continuando aqui no capítulo 11 de Gênesis, aqui no verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Deus, né, os filhos dos homens... Quando falar filho dos homens aqui, está falando que é o quê? Filhos, né? Filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem à voz de Deus. Filhos dos homens é aqueles que não obedecem à voz de Deus. Tá entendendo? Filhos de Deus é aqueles que obedecem à voz de Deus. Filhos dos homens é aqueles que obedecem aos homens. Então, deixando aqui bem claro que Deus desceu e Deus viu que aquilo era mal, né? Deus viu, disse: não, isso aqui não tem cabimento. Eles não estão tendo fé em mim. Aí Deus falou, né? Vamos lá e vamos confundir a língua deles. Quando um pedia tijolo, trazia um balde de água, e aí vai, aí acabou. Então, ali surgiu o dom. Os outros idiomas, na verdade, né? Aí quando nós vamos aqui em Atos, capítulo... Deixa eu encontrar aqui.
Em Atos capítulo 2, se eu não me engano. Vamos lá, vamos aqui assim. Vamos tirar essa dúvida, né? Vamos ver o que aconteceu. Que ali Jesus falou assim aos seus discípulos, né? Olha, vai vir aí o Espírito Santo e eles vai preparar vocês e vocês vão pregar por todo mundo. Antes de Atos, deixa eu ler aqui um verso. Está escrito aqui em Marcos, em Mateus também. Encontrei. Jesus falou aos discípulos, né? Jesus falou aos discípulos assim, ó. Vão por todo mundo. Está aqui em Mateus capítulo 28, no verso a partir do 18. Jesus, aproximando, falou dizendo, por toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, do Pai e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus ordenou aos discípulos ali para ir por todo o mundo, pregando o Evangelho. Mas me diga uma coisa, como é que eu não conheço outras línguas e eu vou sair pregando? Tem que ter um poder. E esse poder era o Espírito Santo, porque Jesus disse, ó, vai vir um aí, vai vir o Espírito Santo e ele vai preparar vocês. Então, que é conhecido como o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, aqui no capítulo 2 de Atos, fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impiedoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja que a Bíblia fala, que está escrito aqui em Atos 2, do verso a partir do 4, ou do primeiro, você que sabe aí, está tudo escrito certinho aqui. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam ali morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Tem muita gente ali de todos os países. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar sua própria língua. Vocês estão entendendo? O que é que está dizendo aqui? Que o inglês, as pessoas que falam inglês, começaram a ouvir inglês. As pessoas que falam português começaram a ouvir sua própria língua materna. E os discípulos não estudaram isso. Ali foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus que desceu ali para ajudar aquelas pessoas a falar. Não acharam ela cara, não. Ali foi a preparação do Espírito Santo e começaram a ajudar os discípulos. Os discípulos ali começaram a pregar. Naquele dia foram mais de 3.000 pessoas batizadas no Espírito Santo. Então não existe essa coisa que fazem dentro da igreja. Não existe. A pessoa está pulando, está fazendo aquela, sabe? Não. O Espírito Santo, ela prepara a pessoa para viajar por todo mundo. Ali você está dando um estudo bíblico a uma pessoa que é de outro país. Se você não conhece a língua, o Espírito Santo, ele ajuda você e você começa a falar aquela língua. O Espírito Santo é Deus agindo em sua vida. Então não tem essa coisa. Vocês têm que analisar na Bíblia. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é Deus falando comigo e com você. Então se apega a Deus. E que Deus possa nos preparar cada um. Porque o céu é o limite. E nós temos que buscar Ele. Nós temos que buscar Deus todos os dias. Para nós estar no céu. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Se você puder deixar uma curtida aí. Se inscrever no canal. Eu agradeço. Que Deus nos abençoe. Amém. Fly.